Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Murilo, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a presença, a honra é toda nossa. Eu queria começar perguntando sobre, enfim, a gente viu um estudo recente de um professor universitário, um professor da UERJ e também da Universidade do Paraná, que aponta que são mais de 3.300 câmaras de vereadores controladas pela direita. E as previsões no início do ano, pelo menos no Paraná Pesquisas, apontavam uma onda dessa. PSD saiu bem, PL saiu bem. Mas qual foi a grande surpresa da eleição, Murilo? Olha, Tiago, é difícil a gente falar numa grande surpresa da eleição, porque existem vários cálculos. Se você fizer cálculos em número de votos, um partido foi mais votado. Um cálculo em número de eleitos, outro partido teve maior êxito. Certo? Mas uma coisa é que a gente discorda um pouco de toda essa análise. Por quê? Porque quem fez a maioria dos prefeitos, dos vereadores, é o Centrão. É o centro. O Centrão, os partidos chamados de Centrão. Que a gente coloca lá o PSD, União Brasil, MDB, Republicanos. Na verdade, eu sou entrevistado, mas eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Algum de vocês aqui teria coragem de me dizer, em 26, com quem esses partidos estarão? Eles estarão mais para o lado da direita ou mais para o lado da esquerda? Vocês afirmariam alguma coisa assim de dizer hoje o PSD, que foi o partido que mais elegeu, com quem ele estará em 26? Quer dizer, então as pessoas dizem, o centro-direita venceu. O MDB estará com quem? Na eleição passada eles estavam, a Simone Tebet no segundo turno apoiou o PT. Por outro lado, se você fizesse essa pergunta em 2022, com toda certeza muitos diriam, até tendo em vista o histórico, né, do presidente Lula, que na eleição municipal de 2024 a grande maioria estaria solidária ao presidente da República, e não foi o que aconteceu, né? Exatamente, Cláudio. Então, o que eu vejo assim? Então, é muito difícil fazer essa análise, porque esses partidos, ninguém sabe para onde eles vão para frente. Eles têm a maior facilidade de tanto ir para lá quanto para cá. PP e republicanos estavam na chapa do ex-presidente Bolsonaro na eleição de 22. Exatamente. Então, na verdade, você tem esse... Agora, a grande lição dessas eleições, a gente vai ver no domingo agora. Certo? Isso sim, eu acho muito preocupante para o PT e para o presidente Lula. Eles têm a chance de perder todas as capitais do Nordeste. Todas. Aí você vai dizer, não, mas ganharam Recife. Ganharam Recife com o João Campos se recusando a pôr o PT na vice. Então não ganharam. Nem a vice tem. Certo? Então se a gente for ver, se perder Fortaleza no domingo, certo? Perderam todas as capitais do Nordeste. Isso é uma perda muito grande na eleição de 26, por um motivo. Perde-se o aparato, a quantidade de comissionados que tem essas prefeituras, a própria relação com a imprensa dessas prefeituras, que são muito fortes. Quer dizer, isso sim, eu acho que tem uma perda muito grande ao PT. E, ao nosso ver, isso vai fazer com que na próxima segunda-feira, principalmente se vier a perder em Fortaleza, o Palácio vai amanhecer diferente. Porque vai ficar muito claro que perdeu no reduto deles, porque tem um descontentamento. Se a gente for analisar, São Paulo, ao meu ver, pela vantagem das pesquisas que o Ricardo Nunes tem, já está precificada a derrota. Não vai ter uma surpresa na segunda-feira dizer, olha, o Ricardo Nunes ganhou as eleições. Quer dizer, ele passou o segundo inteiro em turno na frente, já era algo precificado. Mas, ao nosso ver, hoje, o grande embate são duas cidades, para a direita e para a esquerda, que são quebras de paradigmas, que é Fortaleza e Cuiabá. Agora, Murilo, essa pesquisa feita pelo cientista político Fábio Vasconcelos, a que o Tiago se referiu, mostra o levantamento que a direita, não estamos falando de centro-direita, centrão, não, a direita elegeu a maioria dos vereadores em 3.300 municípios. A esquerda elegeu a maioria dos vereadores em 384. Quer dizer, alguma coisa próxima dos 10% de desempenho da direita, a esquerda teve. O restante, alguma coisa como 2.000 municípios, aí sim, foi a centro-direita, o centrão, etc. e tal. Isso surpreendeu você ou ao longo dos últimos anos,
as pesquisas já apontavam para uma... Porque é uma derrota histórica impressionante. Olha, Cláudio, o pensamento do brasileiro é mais à direita do que à esquerda. Só que quando vem a eleição, mistura-se nomes. Esquece-se ideologias para cravar em nomes. Lula, Bolsonaro. Aí esquece um pouco pragmatismo de direita e de esquerda. Mas essa eleição ficou claro que o povo brasileiro é mais de direita do que de esquerda, certo? Mas eu continuo insistindo na tecla que esses vereadores, um exemplo, pegar a minha cidade de Curitiba, elegeu pouquíssimos vereadores de esquerda. Mas eles... Não, tem câmaras municipais que elegeram todos os vereadores do PL. Isso. Entre esses 3.300 municípios de maioria direitista controlando as câmaras municipais. Agora, Cláudio, a pergunta que fica é o seguinte: durante o mandato, durante 6 meses, infelizmente, a maioria dos vereadores, eles se entregam ao prefeito. Então, se o prefeito, que está num desses partidos do Centrão, ele disser, olha, eu preciso que ajude o candidato tal, a ideologia fica de lado. Infelizmente, no Brasil, o poder ainda tem muita força sobre os legislativos, né? A maioria não gosta de ser oposição, não gosta, assim... Hoje, menos no Congresso Nacional, né, em razão das Isso. emendas. Né? Em razão das emendas, eles estão mais independentes, com certeza. Mas as assembleias legislativas e as câmaras municipais, é só a gente ver qual prefeito de capital tem dificuldade nas câmaras municipais, Cláudio, independente do seu partido político. Praticamente inexiste. Essa é uma outra relação que tem que mudar. Certo? Quem dera que as câmaras municipais e assembleias legislativas fosse o Congresso Nacional hoje. Quem sabe o Congresso Nacional passe esse ensinamento e eles se tornem mais independentes, né? Agora, Murilo, a gente vendo esse bom desempenho de partidos como o PSD, tido como de centro em prefeituras, e de vereadores conservadores, mais de direita, né, nas câmaras, o que o eleitor está buscando? É um candidato, um alinhamento mais à direita, ao centro? O que é o que busca o eleitor? Eu te diria que esse eleitor hoje ele é conservador. Eu não te diria que ele é à direita nem à esquerda. Eles são conservadores. Conservadores nos costumes, principalmente, como pensam. A grande maioria do povo brasileiro, a grande maioria, é contra a liberação de drogas, é contra o aborto, é contra essa pauta progressista. Então, eu acho que isso é um recado. Isso é um recado. Que se a próxima eleição presidencial, essas pautas forem as pautas das eleições, a esquerda terá muita e muita dificuldade. Por isso que a gente não vê o próprio governo federal colocando esses temas no Congresso Nacional. Porque são pautas extremamente desgastantes a quem postular isso. O povo mostrou, principalmente nas pequenas cidades brasileiras, que o povo brasileiro é extremamente conservador. E Murilo, a gente, levando a conversa um pouco para a disputa em São Paulo, no primeiro turno havia aquela incerteza em relação a os 3 candidatos, Pablo Marçal ainda na corrida, etc. e tal. Paraná Pesquisa, inclusive, é bom registrar, foi o único que acertou não só a ordem, mas as diferenças ali entre os candidatos na sua pesquisa, no seu levantamento. Desde o início, bom, terminou o primeiro turno e desde o início do segundo turno me parecia, pelo menos até casas de apostas dizem, que a vitória do Ricardo Nunes é certa. Diria 98% certo, segundo as chances de vitória nas casas de aposta. Você diria que é isso mesmo? Olha, Tiago, a eleição ela termina no domingo, mas pela realidade de hoje, eu te diria que o prefeito Ricardo Nunes estaria eleito e com uma boa diferença. Mas ainda temos 4 longos dias, né? 4 longos dias. O que não pode acontecer para o Ricardo Nunes? É um fato, uma grande denúncia, certo? Um escorregão muito grande. Caso contrário, é muito difícil para o Guilherme Boulos, muito difícil para o Guilherme Boulos, certo? Teria que acontecer um fato. Mas também não adianta ser o fato que o Pablo Marçal tentou fazer na sexta-feira à noite também, né? Também não adianta vir com... Inventar um fato. Inventar um fato, tem que ser um fato real, porque o fato inventado jogou contra. Mas ainda que aconteça alguma coisa nessa direção, o Boulos tem um problema insuperável, que é a rejeição, né? Mais de 48% de rejeição, de eleitores dizendo que em hipótese alguma votariam nele. Isso, qualquer outra coisa do outro lado na disputa venceria. Exatamente, por isso que eu estou falando, tem que acontecer uma coisa muito grave, porque o fato também de se o Boulos estivesse aproximando da vitória ia fazer com que mais
pessoas em São Paulo fossem às urnas votar, que a rejeição dele é maior. Que muita gente também não vai votar, porque diz, a eleição já está resolvida. Se ele visse que empatou, está chegando perto, não tenho dúvida que mais pessoas se animariam a ir votar. E normalmente essas pessoas se animam a votar muito mais para derrotar um do que para eleger outro, né? Eu queria só concluir sobre São Paulo, que é uma curiosidade, a gente estava até discutindo isso ontem na nossa reunião de pauta. A participação da ex-prefeita Marta Suplicy foi significativa? Porque me parece que, bom, primeiro, a Marta sumiu da campanha, não vejo a Marta com... Deu com bolo, deu um bolo, né? Assim, deu um vários bolo no eventos de Boulos, campanha. em alguns eventos, uma coisa assim. Então, teve alguma... Mudou a agulha? Ela conseguiu mexer alguma coisa? Olha, Tiago, eu diria que foi o primeiro grande erro da campanha do Guilherme Boulos. Foi a escolha da Marta Suplicy. Eu acho que não foi nenhuma escolha dele, foi uma imposição do presidente Lula, certo? Que tentou colocar a Marta para acalmar o PT, certo? Mas foi o primeiro grande erro. Por quê? Foi muito estranho aquilo, né? Porque a Marta estava fora do PT. Isso, exatamente. Foi algo estranho, Cláudio, e outra coisa, o Boulos precisava do oposto. O Boulos precisava, que nem nas pesquisas, mostrava muito clara, ele precisava de um empresário bem-sucedido, alguém da Faria Lima, para mostrar um outro lado. Ele foi buscar o mesmo. Não teve mudança, certo? Mas uma coisa também ficou muito clara na eleição de São Paulo, que os dois vices foram impostos. O vice do Ricardo Nunes foi imposto pelo Jair Bolsonaro. E o vice do Boulos foi imposto pelo Lula e os dois sumiram. Isso é o que mais chamou a atenção. Eles fizeram força de colocar e na hora de pedir voto, não apareceram. Nenhum nem outro. Murilo, isso aí... A vice do Boulos foi, de fato, uma escolha muito ruim, mas o vice do Ricardo Nunes foi tão ruim, foi igualmente ruim ou menos ruim? Eu te diria que assim, ele, no final, ele foi decisivo. Porque na sexta-feira ele conseguiu a gravação do Bolsonaro pedindo para votar no Nunes. Eu acho que ele segurou o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não foi para a campanha do Marçal abertamente, é porque gosta muito do vice. Senão ele teria ido para o outro lado. Então ele cumpriu esse papel, certo? Mas eleitoralmente eu te diria que não ajudou e não atrapalhou. Como a Marta, não ajudou e também não atrapalhou, certo? Mas o vice teria que ajudar, teria que trazer uma região da cidade, teria que trazer um segmento. É normalmente por isso que se escolhe um vice, certo? Mas nenhum dos dois. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é que se falava muito da participação de Lula e Jair Bolsonaro e nenhum deu as caras em São Paulo. Nenhum. Nem Lula, nem Bolsonaro foram figuras que você viu na televisão, nos horários eleitorais gratuitos, maciçamente pedindo voto para um ou para outro. Ao contrário do governador Tarcísio. E esse, na verdade, se confirmar a vitória do Ricardo Nunes no domingo, é o grande vitorioso das eleições de São Paulo. Eu acho que ele e o prefeito, certo? O prefeito que é o candidato, mas politicamente falando, o grande vitorioso é o Tarcísio. E isso vai cacifá-lo a sonhar mais alto, vai cacifá-lo a sonhar mais alto, né? Murilo, até observando essa ausência do Lula e do Bolsonaro ali em São Paulo, eu queria ouvir de você, você considera que esses padrinhos, esses cabos eleitorais fizeram a diferença de uma maneira geral? Porque a gente viu, o Lula mesmo sumiu não só em São Paulo, mas em quase todas as campanhas, as prefeituras que o PT, os aliados disputaram ali o pleito, Lula não apareceu. Ao meu ver, não quis carimbar nem vitórias nem derrotas, né? Muito mais derrotas do que vitória. Então, na verdade, a gente não pode dizer assim, o Lula ganhou, o Lula perdeu. Porque vai dizer, mas era o candidato dele. Mas daí vem a pergunta, ele foi lá? Não. Ele se expôs? Não. Certo? Então, ele preferiu a estratégia de ficar de fora e, com certeza, ao meu ver, é uma estratégia correta. O que acontece agora? Na segunda-feira, ele deve reunir a estrutura dele e falar, vamos marcar um almoço, um evento, com todos os prefeitos eleitos de capitais. Quer dizer, como ele não participou ativamente de nenhuma capital, ele não tem nenhuma rusga que ficou com o candidato. Tanto quanto qualquer um de nós, ele também fez pesquisa, né? E percebeu que se mergulhasse de cabeça nas campanhas, ele seria derrotado. Carimbar a derrota, claro. Quer dizer, carimbar a derrota. Então, na verdade, foi uma esperteza política. Uma esperteza política. Mas... Agora, a gente observa também que o desempenho eleitoral do partido do presidente, né, um partido que tem um presidente da República que não tem o menor pudor de usar o poder em benefício do seu partido. Apesar disso, o PT elegeu 348 prefeitos apenas. E o PSOL, que é um
digamos assim, o sucessor do PT? O PT envelheceu, está... Creio que são 248. Só pra 248, gente, são só pra 100 a gente- menos. 100 a menos, né? Foi, Só pra gente 248 corrigir aí. prefeitos, exatamente. Foram 248 prefeitos eleitos pelo PT. Mas o PSOL, que é o sucessor do PT, né, na esquerda, é um puxadinho do PT, mas todo mundo acha, considera de alguma maneira, que com o fim do PT, que é até previsível, né, talvez o PT acabe com o Lula, né, com o Lula deixando a presidência, ou quando no futuro falecer, etc., o PT acaba. E o sucessor seria o PSOL. E o PSOL não fez nenhum prefeito. Não conseguiu eleger um só prefeito, né? E no primeiro turno. E no segundo turno também caminha nessa direção. Como é que você vê isso, né? Porque o que nós estamos assistindo não só é uma vitória acachapante da direita e da centro-direita, dos conservadores de uma maneira geral. É uma derrota impressionante, que eu não me lembro de ter assistido nada parecido com isso, a derrota da esquerda com um presidente de esquerda no poder. Olha, Cláudio, realmente é uma derrota acachapante, que a gente falou, histórica, né? Que dá um recado a eles. Se não tiver uma mudança radical de linha de governo, principalmente na economia, eu vejo muita dificuldade. Agora, a dúvida que eu vejo é o seguinte: o principal motivo desse mau desempenho é que as pessoas que votaram no presidente Lula tinham uma expectativa do governo Lula e do governo do Lula 2. Elas tinham expectativa que iam trocar o celular, que ia trocar carro, que ia comer a picanha, que ia poder viajar de avião de volta, todo aquele sonho que representou a volta do Lula. E esse sonho não foi entregue. Só que ele ainda tem 2 anos para tentar entregar esse sonho. Então, o que eu vejo? A partir de segunda-feira, Cláudio, não tenho dúvida que eles vão tentar acelerar a entrega desse sonho, da renda para a população, da consumo para a população. E isso, ao meu ver, é o grande problema do governo hoje, que refletiu nas urnas. Quanto ao número de prefeitos, Cláudio, também eu já faço uma outra análise. Pode ter certeza que a partir de segunda-feira ele vai ser muito mais ganancioso para cima do Centrão do que seria se tivesse tido um bom resultado na urna. Ele vai oferecer mais ministérios, certo? Ele vai tentar cooptar esses partidos para o governo dele. Eu não tenho a menor dúvida, para tentar manter uma aliança maior, caso ele venha à sucessão ou o candidato dele, né? É o famoso presidencialismo de cooptação, né? Exatamente. Murilo, saindo um pouco aí do processo eleitoral, eu queria que a gente fizesse uma pausa para conversarmos sobre o seu trabalho e a história do Paraná Pesquisas, que é absolutamente impressionante, né? Começou um dia desses, quer dizer, para nós, né? Começou um dia desses, mas não é bem assim, né? Foi muita luta mesmo nesse período todo. E hoje, aliás, desde as últimas eleições, as eleições passadas, anteriores, que o Paraná Pesquisas já vem sendo apontado como o instituto que mais acerta nos resultados, que mais acerta a mais coincidência entre os números do Paraná Pesquisa e as eleições que se seguem, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Como foi esse período? O que é que te fez optar? Como você começou nesse ramo? E o que te fez optar pelo trabalho profissional com pesquisas? Olha, Cláudio, eu vou confidenciar para vocês. A ideia da empresa começou num bar, numa mesa azul da Antártica. De plástico. De plástico, exatamente. Tradicional. Cadeiras de Como é plástico. que chama aquilo? Tipo PVC. Antártica. Era PVC, 1990, você vai lembrar dessa história, 1990, acho que é a eleição do Collor, né? 1990. É na mesa de um bar. 89. 89. Na mesa de um bar, um amigo meu que fazia sociologia, eu fazia primeiro ano de faculdade, ele fazia o primeiro ano de sociologia. Depois de tomar algumas cervejas, ele virou para mim e falou assim: vamos montar um instituto de pesquisa? Eu falei: mas você sabe fazer isso? Ele falou: estou tendo uma cadeira na faculdade. Eu falei: então vamos fazer. Certo, vamos montar. Se você está dizendo que sabe, vamos montar. Porque eu sempre gostava, eu já participava de movimento estudantil. Então, ele me viu como um parceiro que poderia fazer a parte comercial e ele faria a parte técnica. Então, a gente iniciou com o Instituto de Pesquisa. E a gente teve a sorte de, naquele ano, ter o Zé Eduardo Andrade Vieira, não sei se vocês lembram, que era o presidente do Bamerindos na época, que era muito forte o banco. Zé do Chapéu. O Zé do Chapéu, que era o segundo, terceiro banco do país na ocasião, que ele foi candidato a senador. E tinha muito poucos institutos de pesquisa no Brasil, muito poucos. E tinha um outro candidato que chamava Tony Garcia, que era muito amigo do presidente Collor, que fazia, eu acho que, campanha do PRN, né? E ele não tinha opção, mas ele também tinha dinheiro na ocasião.
E ele falou, como não tem ninguém para contratar no Brasil inteiro, só restou vocês. Bem assim mesmo, bem assim. E aí a gente começou a fazer pesquisa do Senado, certo? E ali a gente já foi muito bem. Depois veio a eleição de prefeitos, que a gente já conseguiu, e a Paraná começou a crescer quando o Jaime Lerner vira governador do Paraná, que a gente fez a campanha dele, certo? Em 1994. Jaime Lerner vira governador e já nos deu uma oportunidade de fazer pesquisas. Aí a gente cresceu, eu fiquei um bom período só no Paraná, a gente fez quase todos os municípios do estado, a gente era muito forte, consolidado no estado do Paraná. Aí quando chegou em 2014, eu tive uma brilhante ideia, 2013, 13 para 14, eu tive uma brilhante ideia. Vamos fazer uma pesquisa nacional, certo? Mas eu tinha que convencer alguém a fazer isso, né? Daí tinha a Gazeta do Povo, que era um jornal local lá, que eu convenci eles a fazer o seguinte, se vocês querem fazer uma pesquisa, eu vou dar uma ideia para vocês. Eu faço 5 pesquisas políticas e vamos fazer uma pesquisa inédita, como o brasileiro vê o paranaense. O que o brasileiro sabe do paranaense? Quantos por cento dos brasileiros sabe que a capital é Curitiba? O que a gente come, que música escuta? O que sabe sobre o Paraná? Certo? E o dono do jornal ficou entusiasmado com aquela história e nos deu a oportunidade. Então, nós fizemos a primeira pesquisa e nós fizemos uma pergunta que tinha uma disputa, Aécio Neves e José Serra. Certo? Eu fiz uma pergunta assim, desses candidatos do PSDB, quem tem mais chance de ganhar seu voto? E naquela ocasião, deu José Serra. Quando a gente soltou a pesquisa de presidente, ninguém deu bola. Só que o Serra viu essa pesquisa. Teve alguém que viu. Alguém gostou. E o Serra botou na mídia nacional inteira. Eu achando que estava abafando. E, na verdade, era o Serra que estava por trás disso. Que ele era para divulgar a pesquisa, né? Então, a partir dali, a gente ganhou um protagonismo. E daí veio a eleição de 2014. Aí, quando acabou o primeiro turno, eu falei assim, olha, nós vamos furar os principais institutos do Brasil. Vamos furar. Nós vamos vir com a primeira pesquisa para presidente do Brasil. Nós registramos antes do pleito, antes da virada da eleição. Então, a pesquisa, terça-feira, só tinha a minha. Então, ali, o Brasil inteiro estava na expectativa. Ninguém nos conhecia, mas estava na expectativa do que vinha na primeira pesquisa de segundo turno. Então, ali começou um pouco a história da Paraná Pesquisa. Aí veio 2016, nas eleições municipais. Aí a gente fez uma parceria com uma rede de TV já, certo? Para fazer o Brasil inteiro, todas as capitais. Aí, em 2018, a gente fez uma grande parceria com a Rede Bandeirantes de Comunicação. Ali eu acho que começa uma grande virada da Paraná Pesquisa, junto com o Diário do Poder, que eu conheci vocês também, certo? E ali começa uma grande virada. Aí vem a eleição de 2022, certo? Que ali foi o quê? A gente era a única empresa de pesquisa que dizia que o Lula praticamente não tinha a menor chance de ganhar no primeiro turno, certo? E por causa disso, a gente foi alvo da grande mídia. Olha, nós somos muito criticados de tudo quanto é jeito. Nós viramos capas dos principais sites do Brasil, sem nexo. As redações petistas ficaram inconsoláveis. Inconsoláveis. E batiam que eu recebi dinheiro do PL, como se você trabalhar para um partido fosse crime. E eu perguntava, e os outros institutos que estão fazendo pesquisa para os outros partidos, eles podem, eu não. Certo? Quer dizer, você trabalha para alguém. O crime é você não emitir nota fiscal. A partir do momento que você emite nota fiscal... Uma pesquisa é cara. Para ser realizada, alguém tem que contratar. Alguém tem que contratar. Exatamente, Cláudio. E aí eles começaram a linkar que a Paraná Pesquisas era o que dava menos diferença, porque era contratada pelo PL. Isso virou assim, um tema tentando me descredibilizar. Aí, quando abre as urnas, no primeiro turno, nós fomos o instituto que mais acertou. Ali começou a virada da Paraná Pesquisa. Ali começou. Aí veio o segundo turno, novamente, todo mundo dando 4, 6 pontos de vantagem para o Lula. Nossa última pesquisa dava 1,6, terminou com 1,9. Certo? Então, quer dizer, nós somos muito bem... Ali começou uma grande virada da Paraná Pesquisas, né? Foram meses de chutes de institutos aleatórios de pesquisa, dizendo que o Lula ganharia com 2 dígitos. 2 dígitos. A dúvida era se ganharia no primeiro turno ou não ganharia ou no não, segundo turno. se teria segundo turno. Sem citar nomes para vocês, isso aqui é bom registro. Tem um amigo meu que é bem ligado ao PT, nunca vou esquecer, no domingo da eleição do primeiro turno, meu amigo lá de Curitiba. Ele liga para mim e fala assim, olha, nós estamos no hotel aqui em São Paulo, Murilo. Cara, que pena de você, hein? Você jogou uma história no lixo, você tem até risco de prisão na segunda-feira. Nós vamos ganhar no primeiro turno, tá tudo aqui, todo mundo aqui comemorando em clima de vitória. Pô, eu fiquei a tarde inteira assim, angustiado, né? Eu falei, imagine se o Lula ganha no primeiro turno, eu estou errado, o que vai acontecer comigo? Olha só, todo aquele movimento das CPIs, do Instituto de Pesquisa, foi criado só para me pegar, não tenho a menor dúvida. Porque ia ser todos ilesos e só eu.
e, de repente, vira-se contra eles. Talvez tivesse que ser o contrário, né? Talvez investigar quem erra. Exatamente, Né? mas assim, Talvez mas possa aí ser. só foi depois que abriu as urnas, entendeu? Então ali foi a grande virada da Paraná Pesquisas, que hoje, graças a Deus, a gente tem um bom reconhecimento, mesmo dessa mídia que nos criticou muito, hoje abre espaço para divulgar nossas pesquisas. Agora, Murilo, nesse período todo, como é que está hoje a situação? Aquele seu amigo da mesa de bar, quando você teve a ideia de criar o Paraná Pesquisa, quando vocês resolveram criar o Paraná Pesquisas, ainda continua com você? Não, deixa eu te explicar, Cláudio. Aí, passado, a gente fez a pesquisa do Tony Garcia, a gente fez a campanha do Tony Garcia. Naquela época era muito dinheiro, nem a gente acreditava, né? Só que a gente acreditou que aquilo ia ser eterno, né? Nunca vou esquecer. A eleição acabava em novembro. Nós fechamos a empresa e falamos 3 meses de férias. Vamos gastar tudo que a gente ganhou, porque agora a empresa foi. Agora vai. Aí voltamos em março. 9 meses, Thiago, sem arrumar um cliente. Não tinha eleição. Vamos descobrir que não tínhamos eleição depois. Não tinha noção de nada. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte: eu vou desistir porque esse troço não vai dar certo. Eu falei: olha, você vai se arrepender. Você vai se arrepender porque esse troço vai dar certo. Eu estou andando aí, pô, a eleição já chega. Calma, tenha calma, a eleição já chega. Vamos fazendo contato, vamos não sei o que a eleição já chega. E uma coisa muito interessante para vocês, um dos meus primeiros clientes, essa história para contar, que esses dias eu fui na emissora dele, lá a gente relembrou essa história, foi o Ratinho. Ele era vereador em Curitiba. O Ratinho foi um dos meus primeiros clientes. O candidato a vereador nos contratava para fazer pesquisa. Certo? Meu amigo, até hoje, ele conta essa história. Certo? Assim, história linda, porque eu vi ele começar de baixo também, né? Quando ele era vereador em Curitiba, repórter policial. Agora, Murilo, grande parte dessa trajetória você teve que pegar a sua pastinha e sair de porta em porta, ou procurando clientes, fazendo prospecção de clientes e vendendo pesquisas, então, vendendo no sentido de pessoas que contratassem as pesquisas. Prospectando o cliente, né? Olha, Cláudio, você né? tem uma oportunidade de eu contar aqui. Você vai na Assembleia Legislativa lá, eu me sinto honrado quando eu vou lá do porteiro ao presidente da Assembleia, os que restam, eles contam a história. Você sabe como é que eu fiz para 93, para 94, para sobreviver, para conseguir virar um instituto de pesquisa, Thiago? Eu ia toda segunda-feira na Assembleia, toda segunda-feira, eu chegava para cada deputado e falava assim: deputado, eu quero fazer uma pesquisa em Cascavel para publicar, para ver quem está ganhando para governador. O senhor me ajuda com R$100? Cada um ajudava com 100, 200, Cláudio. Eu fazia vaquinha entre eles, certo? Toda segunda-feira eu passava lá, via as cidades que eles tinham mais interesse, fazia vaquinha para arrecadar dinheiro para conseguir fazer as pesquisas. Só para lembrar, para quem não conhece do meio, né, uma pesquisa implica na contratação de pesquisador, Sim. do sujeito que vai lá com a pastinha. Hoje em dia não é mais prancheta, é tudo no tablet, né? Mas precisa contratar pessoas que vão a campo, fazer a pesquisa, tem que contratar os estatísticos. Enfim, envolve muita gente, né? Uma pesquisa, daí o seu custo. Mas você passou muito tempo, né? Começou por aí pedindo a um e a outro para bancar ali, ajudar a bancar as pesquisas. A situação hoje é bem diferente, né, Murilo? Ah, Cláudio, hoje é outro mundo, outra realidade. Naquela época, eu ia fazer as entrevistas, eu ia de ônibus convencional, viajava 9 horas, eu ia a Cascavel, eu contratava entrevistadores lá, para o custo ser baixo, certo? Voltava, certo? História assim bonita, para quem conhece, assim, eu vi de perto, certo? O crescimento da empresa. Hoje é outra realidade de Hoje tecnologia. você é procurado para fazer pesquisa. Isso muda muito, viu, Cláudio? É uma outra relação, completamente diferente, né? Completamente diferente, muito mais tecnológico. Eu brinco, as primeiras pesquisas, Cláudio, você pegava os questionários, não tínhamos nem sistema. Separava, põe lá os 400 questionários do sexo masculino, separa para lá. Põe os 400 no chão, separa para lá. Na calculadora. Funcionava assim. Trabalho braçal. Oi? Trabalho braçal. Não tinha computador, telefone, era para poucos. Hoje tem levantamento até dos Estados Unidos. Né? Exato, tem levantamento até dos Estados Unidos, mas Uma antigamente melhorada. eu brinco, o telefone era para poucos. Telefone. Mas, Murilo, só para eu ter uma imensa curiosidade sobre tudo isso, somos todos aqui testemunhas da seriedade do seu trabalho, a gente sempre apostou nisso, sempre caminhou juntos, né, em boa parte desse período aí que você estava lutando, e somos testemunha da sua seriedade e da correção das pesquisas do Paraná Pesquisas. Quantas pesquisas você fez no ano eleitoral de 2022? 2022 ou 2024? Desculpe, 2024.
Olha, Cláudio, as registradas, se eu não me engano, passam de 250. Registradas. Registradas passam de 250. A gente imagina aí umas 400. As não registradas são aquelas feitas para consumo Para próprio consumo do, próprio, para do consumo próprio das contratante. campanhas, exatamente. A gente estima aí de 450 a 500 pesquisas, certo? É muita pesquisa, certo? É muita pesquisa, é muito brasileiro entrevistado, certo? Só no segundo turno, hoje, nem eu tinha esse dado, me ligou um repórter que já são 29 cidades que a gente fez segundo turno, certo? Agora, 29 cidades no 29 segundo cidades turno. segundo turno, quer Não, dizer... só para lembrar que a informação que eu tive é que o Datafolha, por exemplo, fez 4. O Datafolha faz hoje São Paulo, Recife não está tendo, São Paulo, Fortaleza e BH. O segundo turno está fazendo 3 cidades, certo? Então, na verdade, é um trabalho árduo, certo? Mas, assim, é gratificante igual, certo? Mas hoje é muito mais fácil do que era lá atrás, né? Principalmente por causa da tecnologia em todos os sentidos, né? Agora, Murilo, eu estava lendo uma entrevista sua à TV ali, a um canal de TV da Assembleia Legislativa do Paraná, de 2010. Você fazia uma crítica ali que você dizia que, à época, algo mais ou menos como que os políticos usavam as pesquisas de uma maneira errada, usavam como como forma de propaganda e uma ação de marketing, quando deveria ser usado como ferramenta de informação e planejamento. Isso mudou nesses últimos anos? Piorou, piorou. Só que hoje, assim, como o mundo é engraçado, o mundo dá voltas, né? Hoje, na verdade, piorou, continuo contra, mas eu sou o grande beneficiário disso. Porque nós estamos tendo propaganda de graça em quase todas as cidades que você faz pesquisa. Porque o candidato, ele pega a pesquisa que você publica, o que está ganhando, e coloca na propaganda da televisão e do rádio. Segundo o Paraná Pesquisas, só que ele está fazendo uma propaganda do Instituto de Pesquisa no horário eleitoral nobre e gratuito, que não deveria. A pesquisa, eu continuo dizendo, ela deve ser instrumento de informação, não de indução. Certo? Eu sou extremamente contra a pesquisa ser legítimo colocar ela no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Ela não pode ser um motivo de indução. Ela tem que ser um motivo do Diário do Poder divulgar minha pesquisa como instrumento de informação ao eleitor, jamais como instrumento de indução. É propaganda. A propaganda. Você entende para você? Isso eu continuo achando um crime, luto junto às autoridades a cada ano para proibir a vinculação de divulgação de pesquisas eleitorais no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Primeiro que é uma propaganda gratuita a Paraná Pesquisas. Quanto custaria eu aparecer nos principais veículos em horário nobre a propaganda do meu instituto lá? Muitos milhões. Muitos milhões. Quer dizer, então, mas a crítica continua a mesma, porque ali é que dá indução. Dispara, candidato dispara, e põe aquele gráfico, certo? Ali é da indução. Mas, Murilo, você está entre as pessoas que acham que a divulgação de uma pesquisa às vésperas da eleição muda voto, ou influencia na votação de alguma maneira? Muito, muito. E não tem como negar, muito. Lógico, depende da eleição, de como está. Numa eleição que está, por exemplo, no momento que está em São Paulo hoje, que diferença faz? Sair uma pesquisa dando 52 a 38 ou 51 a 40? Diferença nenhuma, certo? Agora, numa eleição que está, que nem a de Fortaleza, um exemplo, faz muita diferença, Uma eleição pau a pau. Pau a pau. Aí você coloca um na frente, outro atrás, faz muita diferença, porque tem o voto útil. Só que o voto útil, ele é muito mais do contrário do que do positivo. Mas houve um período que o Brasil proibiu a divulgação a partir de determinado momento antes da eleição, né? Isso já não existe, né? Não, hoje está liberado. Só não pode divulgar no domingo, Cláudio. Foi ruim isso? Quer dizer... É que assim, Cláudio... O que é que você acha que seria mais justo? Eu vou ser ciente para você. Eu cito o exemplo que a gente passou na eleição de Portugal. Sem querer. Sem querer, nós passamos isso na eleição de Portugal e é uma realidade. O que acontece? Portugal exige que as pesquisas sejam registradas também, tá? A Paraná Pesquisas, eu sabia disso, só que eu fiz uma pesquisa sobre as eleições em Portugal para ser divulgada no Brasil, não em Portugal. Não em Portugal. Então, eu não precisava do registro, porque, inclusive, não tem empresa lá, não tenho nem como registrar uma pesquisa lá em Portugal. Mas nós fizemos uma pesquisa para a presidência de Portugal, como fizemos nos Estados Unidos agora, mas exclusivamente para ser divulgada no Brasil. Aí, o que acontece? O candidato lá de Portugal pega na internet a pesquisa do Brasil e solta lá.
Aí começou a discussão. Como que pune uma empresa que divulga uma pesquisa? Porque hoje é mundial, Cláudio. Aí se proibir hoje, vem o inverso. Aí o Instituto Português vai fazer e vai divulgar em Portugal. E vai circular igual. Vai circular igual. Então, eu sou extremamente contra a proibição, eu sou extremamente contra a restrição. Já é, assim, muito trabalhoso você divulgar uma pesquisa eleitoral, Cláudio. É muito trabalhoso. Você tem que fazer um registro que exige várias informações que você tem que colocar antes de ser feita, 6 dias antes, você tem que preencher. Certo? A possibilidade de errar um dígito, de errar alguma coisa é muito grande, precisa ser muito revisto. Aí passou 24 horas, Cláudio. Nós fomos obrigados a colocar, Cláudio, bairro a bairro que a pesquisa foi feita e quantas entrevistas foi feita em cada bairro. E nós fomos obrigados, a um dia depois também, a colocar o resultado da pesquisa lá, que vai ser aberta após a eleição para todo mundo ver. Certo? Quer dizer, então é muito trabalhoso você registrar, é muito burocrático. Certo? A truco do quê? Também não entendo o porquê de toda essa burocracia, principalmente porque o político, na vez dele contratar alguém para te auditar, para ver onde está o erro da pesquisa, onde que pode ter tido uma fraude, ele simplesmente não faz nada. Ele só vem na mídia e fala, essa pesquisa é comprada, essa pesquisa está errada. Agora, todos os direitos que ele teria, ele não exerce. Ele não exerce. Todo o direito que ele teria de fiscalização de como foi feito, ele não quer saber, porque dá trabalho para ele, né? Certo? Então é mais fácil vir aqui no Diário do Poder e dar uma entrevista que essa pesquisa é furada, que o Instituto é isso, que o Instituto é aquilo. Então, é uma coisa que para frente a gente espera que a lei simplifique. Né? Mais conveniente. Mais conveniente. Muito mais fácil. Pois é, mas uma pergunta é preciso ser feita, né? Com toda a sinceridade que caracteriza as suas respostas. Você tem notícia eu não digo de institutos desconhecidos, mas entre os institutos mais conhecidos que nós temos, você tem conhecimento, ou institutos que já existiram, né? Ou alguns já foram extintos, tipo Ibope, etc. Você tomou conhecimento comprovadamente de manipulação de resultados? Não, Cláudio. Eu não acredito, certo? Nos maiores institutos eu não acredito, tanto que eu vou ser muito sincero. Paraná Pesquisas tem 34 anos, o antigo Ibope, PEC, deve ter mais de 50 anos, não sei quantos anos tem, Datafolha, quantos anos tem. Você já viu alguma denúncia de um ex-funcionário? Tem, Cláudio. Não tem. O que tem é erro. Pode errar, certo? Mas manipulação, não. Agora, eu vou dizer para vocês, mas, ao mesmo tempo, nos menores, Cláudio, é gritante. Tem muitos institutos que vêm para as eleições, vêm para uma eleição só, que são coisas gritantes. E principalmente, né, Cláudio, o político, né, ele não perde a oportunidade. Né? Quando você entrega a pesquisa para ele fala, cara, não tem um jeito, não dá um jeito para mim aí. Certo? Isso é muito comum você ouvir. Aí você tem aquela resposta que, para nós, é que ele fica sem resposta. Jamais faria isso com você. E isso não vou fazer isso com o outro também. É claro. Tipo, você pode ter certeza que se um dia eu tiver uma outra, fazendo pesquisa, você pode ter certeza que eu não faria isso com vocês. Que você está me pedindo para fazer com o outro, eu não aceitaria fazer com você. Certo? Mas, assim, tem propostas, não tem como negar, entendeu? Mas o cara que fizer isso uma vez, acabou. Simplesmente o Instituto vive do quê? Aliás, de credibilidade. O próprio político que comprasse um resultado, ele mesmo se encarregaria de espalhar isso. Isso, a próxima pesquisa, eu comprei essa pesquisa e não acredito mais. Exatamente. Então, Murilo, eu queria agora, estamos aqui às vésperas do segundo turno, em São Paulo parece que é Boulos, mas em Fortaleza o negócio embolou um pouco. São Paulo é Nunes. São Paulo é Nunes, desculpe, São Paulo é a derrota do Boulos, estava pensando em a derrota do Boulos, mas em Fortaleza, o que parecia que era uma liderança um pouco mais folgada do André Fernandes, ou pelo menos fazia parecer, né? Hoje até saiu uma pesquisa Quest, se eu não me engano, que coloca o Evandro Leitão na frente, o petista Evandro Leitão na frente, lá em Fortaleza. Olha, eu vejo uma eleição muito, mas muito equilibrada. Manaus também. Manaus, olha, vamos passar lá. Posso fazer um apanhado geral? Vamos exatamente o que eu queria. Vamos lá, vocês vão me ajudando. Tá? Vamos lá. Porto Alegre, o prefeito bem na frente pelas pesquisas, bem encaminhado. Tá? Curitiba, pelas pesquisas recentes publicadas, uma vantagem pró-Pimentel. Tá? Aí nós vamos para São Paulo, uma vantagem boa para o prefeito. BH,
uma pequena vantagem, mas uma vantagem para o prefeito Fuad também, certo? Até agora, né? Mas uma pequena vantagem, ainda é uma eleição com emoção, como Curitiba ainda tem emoção, tem disputa, Porto Alegre já não tem disputa. Uhum. Goiânia, uma eleição equilibrada pelas pesquisas divulgadas pró-Sandro Mabel, certo? Aracaju, uma eleição muito encaminhada para Iandra, certo? Belém, uma eleição muito bem encaminhada por Igor Normando. Manaus no dia, Fortaleza no dia, certo? Anápolis, uma eleição muito encaminhada para o prefeito. Aparecida de Goiânia, pelas pesquisas publicadas também, muito encaminhada para um candidato. Que mais temos de cidades, Thiago? Belém, capitais? Cuiabá. Cuiabá, eleição muito equilibrada, aí que eu queria fazer o paradigma. Da mesma maneira com que o PL pode ganhar em Fortaleza, o PT pode ganhar em Cuiabá. Que também estaria quebrando um paradigma. Certo? Na capital, quase na capital do agro, o PT ganha nas eleições. Certo? A eleição também está equilibrada, mas com uma vantagem pró-PL também, certo? Mas equilibrada. Você acha que no dia Não, é uma eleição, só no dia? é uma eleição tensa. Você tem uma vantagem, mas é apenas uma vantagem, certo? Que precisa ser confirmada no dia. É isso. Então, das principais capitais, eu te diria que, assim... agora está ficando uma coisa muito clara também, né? São poucas as cidades que as eleições estão definidas. A maioria são eleições equilibradas, que há uma divisão. Se há uma divisão, há uma insatisfação. Há uma dificuldade maior de governança para frente também. Que é muito melhor você governar uma cidade onde o prefeito se elege com a barbaridade de votos do que você pegar uma cidade que você ganhou com 2%, 3%, né? Pelotas também vai ter, que a disputa estava apertada. Pelotas eu desconheço. Né? Eu não tenho Estava noção. lá também, eu estava tentando lembrar de outras que são disputas apertadas aí. Mas, e a minha próxima parte da nossa pergunta, da minha dúvida aqui, eleições de 2026. A gente tem que falar disso. Olha, assim, vamos lá. Se viesse há 4 anos atrás, eu nessa cadeira com vocês aqui, e dissesse para vocês, o Lula estava preso na minha cidade, certo? E eu dissesse para vocês assim, o Lula vai ser candidato e o próximo presidente do Brasil. O que você diria para mim, Thiago? Loucura. Isso aí é loucura. Inelegível e preso. Então, quer dizer, o Brasil é um país de oportunidades, né? Vamos deixar claro, certo? Porque isso não tem nada a ver com o voto, tem a ver com o esquema lá no Supremo. Eu não te diria, teria a ver com mudança, né? Mudança de interpretação da lei, certo? Então, quer dizer, o Bolsonaro hoje está inelegível. Mas será que permanecerá inelegível até lá? Como eu falei para vocês, há 4 anos atrás, o Lula estava preso e inelegível. Hoje o Lula é o presidente do Brasil. Então, quer dizer, nós temos um cenário com o Jair Bolsonaro candidato a presidente do Brasil, onde eu acho que todos os seus adversários enfraquecem demais e a maioria vai correr e vai ao Senado. Ratinho Júnior, Caiado, Zema, o próprio Tarcísio deve ir à reeleição, que são os 4 principais. Eu vejo esses 4 com o Jair Bolsonaro se tornando elegível, muito pouco provável que tenham coragem de ir para a disputa. Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro permanecendo inelegível, certo? Como vai se dar isso? Certo? Hoje é muito claro que, ao meu ver, você tem lá o Tarcísio, que mostra muita força em eleger o Nunes, certo? Que vira um pré-candidato à presidência, por mais que ele negue, ele não tem como não colocar ele nas próximas pesquisas, como Zema, como Caiado e como Ratinho. Para Zema, Caiado e Ratinho, basta ter a esperança que o Tarcísio também não vá. Se o Tarcísio for, ficou difícil para eles também. Então, quer dizer, eles apostam o quê? Você conversa com eles, todos dizem, Tarcísio jamais vai deixar de ser governador de São Paulo. Daí eu falo, isso é desejo, certo? Porque se o Tarcísio for, a partir do momento que o Tarcísio não vá, aí abre muita chance para os 3, para Ronaldo Caiado, para Zema e para Ratinho. Mas num cenário desse, seria vantagem da reeleição do presidente atual, presidente Lula. Num campo de oposição fracionado? Eu te digo que não. Não? Eu te digo assim, só que agora entrou o terceiro componente na história, né? Por exemplo, não tem como não fazer uma próxima eleição presidencial e não colocar o Pablo Marçal no disco, né? Hoje entrou um terceiro componente que há 4 meses atrás, se eu dissesse isso para você, você diria interna também. Se eu dissesse há 4 meses atrás, a primeira pesquisa aí, Thiago, pode escrever, eu vou botar o tal de Pablo Marçal e ele vai aparecer com 2 dígitos. Quer dizer, interna também. Quer dizer, então o Brasil é um país de oportunidades. Sim, mas por falar em Pablo Marçal, o que é que você projeta para o futuro? Do Pablo? 2 coisas, Cláudio. Ele vai ganhar elegibilidade ou não vai ganhar elegibilidade? Essa é a primeira coisa. Só que ele não vai ganhar elegibilidade em 6 meses. A elegibilidade dele vai 1 ano.
porque ele tem direito a recursos. Vai ser em primeira instância, segunda instância, terceira instância, ele vai recorrer. Então não tem como fazer pesquisa para governador de São Paulo. Mas se ele for uma ameaça ao Bolsonaro, ele não vai ser impedido de se candidatar. Ele só será impedido de se candidatar se for uma ameaça ao PT, né? Então, quer dizer, então as próximas pesquisas, vocês vão ver o Pablo Marçal no meio. Só que isso ele vai enfraquecer demais o campo da direita. A última eleição presidencial, onde Lula e Bolsonaro estavam rigorosamente empatados, com certeza, uma pesquisa colocando o Pablo Marçal vai derrubar o Bolsonaro. Vai derrubar o Bolsonaro, que vai dar um alívio ao Lula. E aí pode acontecer isso que você acabou de falar. Pode ser uma esperança do PT, o Pablo Marçal ser candidato, porque enfraquece a direita. Exatamente. Murilo, o que foi que impulsionou o Pablo Marçal? Que foi até um recorte que eu fiz. No Paraná Pesquisas, a primeira vez que o nome dele apareceu foi numa pesquisa de vocês de 2 de maio, inclusive em um cenário estimulado, porque no espontâneo ele nem mesmo apareceu. Ele apareceu com 2,3% das intenções de voto, lá assim, abaixo de Marina Helena, Kim Kataguiri, Tabata Amaral, Datena, Boulos e o Nunes. E de lá para cá ele perigou ali avançar até para o segundo turno. Né? O que foi o combustível, o que fomentou ali esse eleitorado? Primeiro, a força das redes dele, quando ele botou a rede dele para isso. E segundo, ele não cresceu por ser um candidato de direita, de um candidato de nada. Ele cresceu que nem a Cristina Grêmio em Curitiba. Cresceu na apolítica. Isso ficou claro nessa eleição, que tem espaço para isso, que é bater no sistema. São 2 candidatos que agridem não, eles criticam o sistema, né? Então, o eleitor, uma boa parcela do eleitor se encantou com essa conversa, que tem que derrubar o sistema, que o sistema está podre, que precisa de mudanças. Então, eu vejo muito mais o crescimento dele em cima de uma briga contra o sistema do que propriamente ser um candidato de direita, né? Você acha que ele tem um capital político dele ou é isso quem fosse ali contra o sistema seria? Assim, tanto ele quanto a Cristina Grêmio, eles tinham espaços de mídia e uma certa condições, são rostos conhecidos. Redes sociais. Redes sociais. Então, são muito fortes. Então, isso aglutinou o discurso deles. Agora, com certeza, se ele continuar com esse discurso antissistema numa eleição presidencial, ele vai ter público para ele. Com certeza, vai ter muito público para ele. Tem muitos brasileiros que estão revoltados com como funciona o sistema brasileiro de uma maneira como um todo, né? E esse público dele veio de onde? Tomou ali do Bolsonaro? Jovens de classe média. E da periferia também. E da periferia. Quer dizer, principalmente uma coisa que mais chamou a atenção, que a gente comentava isso com o Cláudio na eleição inteira, ele conseguiu um fato que eu acho que eu não acreditaria num primeiro momento. Porque quando não tinha ele nas pesquisas, o Boulos fazia 2,5 para 1 em cima do Ricardo Nunes, de 16 a 24 anos. O que mostrou que o jovem não é de esquerda. O jovem é contra o sistema. Pois é. A hora que ele entrou, ele derrubou o Boulos nessa faixa etária. Mas essas últimas pesquisas também, agora de segundo turno, mostram que nessa faixa etária, aliás, em todas as faixas etárias, né? Mas também nessa de 17 a 24 anos, em São Paulo, o Ricardo Nunes é que lidera, enfim, vários pontos à frente do... Com certeza. Ele buscou esse voto que foi do Pablo e não votou ao Boulos. Foi uma coisa boa que ele fez para o Ricardo Nunes, né? Para o Ricardo Nunes. Murilo, antes que, enfim, a gente caminhe para o encerramento, eu tenho uma última questão de caráter pessoal. E eu queria saber o seguinte, o nome do seu instituto que você fundou é Paraná Pesquisas. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando a gente conversava sobre, ali nos primórdios da parceria com o Diário do Poder, você até me fez uma certa vez, perguntou sobre isso, se o nome não restringia muito, se o nome Paraná Pesquisa não regionalizaria a empresa, etc. e tal. Hoje cresceu muito, o Instituto Paraná Pesquisa tem sede em São Paulo, mas ali continua brilhando com o nome, apesar dos temores iniciais. E assim, eu não vejo de outra maneira a não ser como uma declaração de amor ao seu Estado, né? Com certeza. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, por que, você podia ter mudado de nome, né, para uma coisa qualquer, mas não, você manteve ali uma homenagem ao seu Estado. Olha, além de uma homenagem ao meu Estado, que eu adoro o meu Estado, eu acho um belo Estado para se morar, para se viver,
Tinha uma coisa, Cláudio, que só eu sabia, por isso que eu insistia. Eu falava o seguinte, se eu mudar de nome, eu perco a referência. Sem falsa modéstia, Cláudio. No meu estado, eu sou unanimidade. De PT a PL. Então, o que eu tinha isso na mente? Eu vou fazer uma pesquisa em Rondônia. O senador ou deputado, o que ele vai fazer? Ele conhece um deputado ou senador do Paraná, ele vai pedir referência de quem é a Paraná Pesquisa para um paranaense. Como eu era unanimidade lá, eu trabalhava com todos, e sempre me dei muito bem com todos, eu falava, eles vão ser a minha referência. Certo? Então, quando eu fazia pesquisa em Sergipe, eu nunca vou esquecer, principalmente o senador Álvaro Dias, sempre me ligava. O senador hoje me perguntou de você, por isso que eu não mudo de nome, Álvaro. Você entendeu? Quer dizer, porque tinha uma referência, tinha para quem perguntar, certo? E eu nunca achei que ia restringir. Muito em São Paulo, Cláudio, eu também brincava, né? Que às vezes o cara falava, você vai mudar de nome? Eu falava, vou, já escolheu o nome já. Vai ser São Paulo Pesquisa, aí está tudo resolvido, né? aí ele amplia, exatamente. E para mostrar também, e teve uma colunista, sem citar nome, Cláudio, eu nunca vou esquecer dessa entrevista de 2014 também. Ela me pergunta assim, na Folha de São Paulo, como que o Instituto aí do Paraná resolve fazer uma pesquisa nacional? Aí eu respondo para ela. Como ousa, né? Não, Como ousa. aí eu respondo para ela assim, você está dizendo que, então que o ministro Aires Brito, por ele ser do Sergipe, ele é pior do que o ministro de São Paulo? Você está querendo me dizer isso? Acho que essa pergunta faz para ele também. Tipo, porque ele ser do Sergipe, ele é menor do que ele ser paulista? Absurdamente essa tua pergunta. Quer dizer, eu podia ser de qualquer estado do Brasil que, quer dizer, é uma cultura também que a gente conseguiu, é uma etapa que a gente conseguiu vencer. Maravilha. Queria agradecer, Murilo, a presença, foi ótima entrevista. A gente está aí antecipando o segundo turno um pouquinho, mas volte sempre, por favor. Obrigado. Fazer uma declaração aqui ao Cláudio Humberto. Nos ajudou muito, acreditou na gente quando a gente estava começando. Por isso que eu tenho uma gratidão enorme por vocês, certo? Que a gente jamais esquece, porque a gente não deve esquecer quem nos estendeu a mão no começo. Porque hoje, Thiago, é muito fácil a gente ser convidado para dar entrevista, certo? Para alguém que peça as nossas pesquisas para divulgar. Mas lá no começo, o Cláudio Humberto foi um dos poucos que sempre acreditou na gente e sempre divulgou as nossas pesquisas. Muito obrigado, Murilo. Parabéns também pela sua história e pelo desempenho extraordinário de eficiência também, pela eficiência do Paraná Pesquisa. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Obrigado. Um grande Murilo. abraço.